Eu acho que hoje já tem pessoas que vivem vidas virtuais e não sabem mais viver na vida real. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Olha, existe uma vida aqui e uma vida aqui. A vida que vale é a que você vive. Eu não vou perder a alegria de viver. Eu não dou esse direito a ninguém tirar a minha alegria de viver. Bia, você tá por dentro do que tá acontecendo em tecnologia? Eu tô ficando meio assustado porque tá sendo muito rápido. Pra gente que é mais das antigas aí, a inteligência artificial chegou num nível, não sei se você tá vendo o Sora agora, eu acho que é Sora, né? O novo programa. Ele tá fazendo animações e vídeos de 60 segundos que você só digita. Quero uma mulher andando no Japão, rua, acabou de chover, neons e não sei o quê. De repente tá lá. Tudo bem, você vai ver. Se você olhar com muito cuidado, você vai ver um errinho ou outro. Mas tá num nível tão louco. ChatGPT, te dá respostas. O Midjourney, que é um que faz imagens, pinturas. Eu tô assustado. Não é assustador isso? Porque eu acho, se a gente extrapolar daqui uns 10 anos, como que a gente vai saber o que é real e o que não é real? Qual é a verdade? Olha, eu acho que isso já está acontecendo na vida real, e não é pela inteligência, não. Eu acho que hoje já tem pessoas que vivem vidas virtuais e não sabem mais viver na vida real. Ela acredita tanto naquela vida que aquilo é a vida dela. Aquilo é a vida dela. E eu acho assim, eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que tudo está chegando, a gente sempre estranha de cara. Eu acho que a gente tem que saber usar. A minha equipe tem a garotada que está muito mais ligada nisso. Tanto que o Gabriel criou a Biazinha, né? Que é dentro da inteligência artificial. Ele vem nutrindo ela há pelo menos um ano. Bota ela para ler todos os meus livros, bota ela para assistir todas as palestras. Ela tá melhorando bastante. No início, eu chegava assim, não, porra, mas o que ela respondeu isso? Não, tá demais. Eu não responderia assim. Não responderia, mas ela tá chegando perto, né? Eu acho que a gente vai conviver com essa coisa. Eu só tenho muito medo se a gente, por exemplo, a gente tem uma faixa etária que, graças a Deus, a gente escolheu as coisas que a gente queria, a gente consegue fazer o que ama, a gente não vai ter muito problema, porque a tecnologia vai acoplar a isso e deixar a gente fazer mais e melhor. Também acho. Mas eu acho que quem não tem ainda essa estrutura de saber o que quer, de estar muito pautado na vida, vai se perder nesse meio. Eu acho que vai se perder. Meu filho tem 6 anos. As pessoas que vieram aqui falar sobre tecnologia, eles falaram que meu filho vai trabalhar numa profissão que nem existe ainda. Que nem existe, não tenha dúvida. Não é louco isso? E outra coisa, seu filho com 6 anos, ele vai ter pelo menos 5 profissões ao longo da vida. Que é diferente da gente, né? Ou dos pais da gente que tinham uma profissão pra vida inteira. Por exemplo, você estava falando de concurso público. Vai ser um privilégio de estabilidade para aqueles que optarem por isso. Fora isso, o mundo vai estar eterno movimento. E a gente tem que entender que esse movimento tá tudo bem. Porque, assim, é uma instabilidade total. Isso gera ansiedade, gera pânico, exaustão gera medo. E possivelmente depressão, dependendo do grau. O que você fala para as pessoas que já estão sofrendo isso? Porque isso já está acontecendo. Ela tá vendo a profissão dela sumir. Já tá Dublador. Tá vendo que, cara, ele vai ter que achar um jeito de uma outra profissão ou como se adaptar à inteligência artificial. Mas olha só, a gente sempre na história da humanidade a gente não teve que se reinventar. Cobrador de ônibus, frentista, daqui a pouco não vai ter, em vários lugares não tem. Exatamente, o caixa de supermercado, quantos lugares a gente vai... O cara que apertava parafuso, aí tem uma máquina, tem um robô. Então assim, isso já aconteceu. Verdade. A questão é que a gente tem esse péssimo hábito de não olhar a história humana. A história humana se repete. Não tem jeito. Até nesses movimentos. Eu acho que a gente vai ter que ser muito preparado para saber surfar nessa instabilidade e ser feliz assim. Isso é que é o desafio. Por isso que eu bato tanto que a gente vai ter que ter inteligência emocional nas escolas para as crianças. Porque se a criança sabe o que é ansiedade, o que gera ansiedade, o que para ela é gatilho de ansiedade, ela vai aprender a administrar, porque ela aprende a andar de bicicleta, de skate com muita facilidade. Então, está na hora da gente ensinar para as crianças funcionamento cerebral, o que faz bem para ela, o que não faz,
Eu vejo pais falando assim, tem uma opção de coisa que não presta no YouTube. Então faça alguma coisa que preste. Não adianta a gente ficar falando o que não presta, senão você vira aquele crítico chato, que tudo tá errado, tudo veio para piorar. Não, a gente pode fazer e fazer melhor. E tentar. E a gente não vive uma coisa do fascínio pela vida do outro, fascínio pelo... O próprio reality show é meio um espelho disso, né? Uhum. Eu vejo que a grande maioria das pessoas, ela assiste a vida dos outros. Passivamente. Passivamente, exatamente. Ela só faz ativamente criticar. A gente hoje tem uma verdadeira, como é que se diz, da Idade Média, a Inquisição. A Santa Inquisição resolveu baixar nas redes sociais. E compartilhe falando assim, amiga, o que você acha disso? Exatamente, ou então de que lado você está. Pra que dividir? Tudo você é chamado a opinar, ou tudo. Sim ou não, de que lado você tá aqui ou tá aqui, é contra ou é a favor. A gente não tem cérebro para isso tudo. Até porque nem tudo é tão importante assim. Principalmente o que não é da nossa vida, né? O que é a vida do outro. A vida do outro só vale pra gente se ele tá inspirando alguma coisa, se ele tá trazendo pra gente algum ensinamento. Fora disso... Mas isso você acha que é uma coisa do nosso tempo ou sempre foi assim? O ser humano sempre foi de ficar olhando a vida do outro e tentar... Eu acho que sempre teve, né? Tipo assim, a câmera de segurança das ruas antigamente eram as velhinhas que ficavam conversando e fofocando. Então, assim, eu acho que o ser humano tem uma tendência à fofoca. Por quê? O que é a fofoca? É a distorção de uma realidade. Todo ser humano quer intervir na história, quer contar a sua versão, quer ter a sua voz nessa história, quer passar a história adiante. Só que antes você passava 2, 3 pessoas. Hoje, todo mundo pode contar, aumentar um conto naquela história. E se sentir importante, E se sentir importante porque fez parte daquilo. Xinguei aquele vagabundo, pro sim ou pro não. Pro sim ou pro não. Agora, olha que loucura, você falou de reality, aquela menina que pediu pra sair, a Vanessa, né? Ela piscando, né, como se tivesse outra pessoa. Não, ela fez um episódio psicótico mesmo, assim. O que é o episódio da quebra da realidade? Um episódio. É um episódio. O que é episódio? É uma quebra momentânea. Como chama a menina? Vanessa Lopes. Vanessa Lopes, né? Vanessa Lopes. Naquele momento, eu me lembro que as pessoas... Bia, fala. Eu lembro, todo mundo te perguntando. E eu fui lá, olhei, eu falei assim, bom, que ela teve uma cisão da realidade? Teve. Ela estava vivendo uma outra realidade que não era a realidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Ela dizia, olha, estão me espionando, olha. E ela olhava para as pessoas, vocês não estão entendendo o que está acontecendo? Né? Ela foi tendo uma estranheza muito grande. Ela rompeu com a realidade. Mas interessante que ela rompeu e ao mesmo tempo ela sabia que ela tinha que sair. Tinha algo ali nela que ainda tinha uma autoproteção. Ela que pediu para sair. Ela foi lá, pediu para sair. E aí, eu fiz um comentário sobre isso e falei muito claramente que a gente está vendo agora o rompimento, porque a Vanessa é de uma geração que cresceu se expondo a vida, né? Tudo dentro da rede social. E ela não vivia o mundo real, ela vivia o mundo dentro do universo dela. É a primeira vez que ela vai para o reality show, se põe a vida real. A vida real se impôs para ela. E ela não estava preparada para a vida real. Não tinha os filtros, não tinha as musiquinhas, e não tinha segurança. Não tinha segurança. Ela não estava controlando mais. Ela não estava. Porque a rede social você controla a tua realidade. Claro, você cria. Você cria. Você bota o que você quer, no filtro que você quer. De repente, quando ela estava na vida real, ela não resistiu. Então, é isso que eu tenho medo desta geração. Não é da inteligência artificial que virá, não é nada disso, é da aquele quebra. Óculos da Apple, né, que você tá andando e ao mesmo tempo tá assistindo alguma coisa, ou ele tá medindo as coisas. Que as pessoas tem vídeos, né, que as pessoas andam no meio da rua. Eu acho que se você... É uma desconexão com o outro que tá na tua frente. Não, da realidade. Da realidade, Você tá com óculos, andando numa rua real e conectado numa virtual. Então, assim, vamos ter problemas? Vamos. Não tenho dúvida que vamos ter. Mas se a gente não começar a mostrar isso muito cedo, olha, existe uma vida aqui e uma vida aqui. A vida que vale é a que você vive. São os seus afetos, são as suas coisas, são os seus desejos. Já tem esse movimento também, né? Já tem. De pessoas falar, calma,
Exatamente. O minimalismo, o ter uma casa na montanha. O essencialismo, né? Essencialismo da essência. De você a buscar... essência, vamos buscar o que é essencial para mim. O que é essencial para você, Vilela? Família, fazer o que eu gosto. Já deu. É isso. Isso é essência. Então, assim, você vai preservar isso a qualquer custo. Concorda comigo? Por exemplo, Claro. Quando você fala assim, eu trabalho muito, mas estou fazendo em casa. Sim, mas tem que sobrar tempo para brincar com o teu filho. Com meu Não é só almoçar, né? O que ele faz na escola? Cadê aquela conversa de quando ele volta da escola? Tenho. Por exemplo, uma das coisas que eu acho fundamentais é pai ou mãe, claro, levar e buscar na escola. Ou revezar. Porque a criança, quando sai da escola, se acontecer um BO lá, ela vai falar. De qualquer maneira vai falar. Quando chega em casa, ela já foi esquecendo. Porque a criança não tem esse sentimento de tempo como a gente tem. Tanto que você fala assim, vamos à Disney. Aí fica assim, amanhã, pai, pai, amanhã. Não, eles não têm, leva um tempo para eles terem essa percepção de tempo. Então, tudo na criança é muito imediato. Essa coisa do contato, de saber assim, o que aconteceu na escola com você? Como é que foi hoje? E tem jeito de perguntar, né? Você fala, como foi seu dia? Ele não vai falar. Fala assim, foi legal? O que foi a coisa mais legal? Você desenhou? Aí ele vai respondendo, mas se você faz uma pergunta geral, não lembro. Não lembro. Ele fala, como não lembra? Você desenhou? Claro que desenhei não sei o quê. O que você comeu lá? Fiz não sei o quê. Você brincou comigo. E aí ele vai contando. Ele vai contando. Você vai dando spoilers. Que doido. E ele vai completando. Porque é assim que o cérebro dele funciona ainda. Ele precisa de start. E aí vai completando. É como se fosse montando um quebra-cabeça. O cérebro, você dá uma pecinha, aí ele vai lá, a outra. Esse é o cérebro infantil. E a gente quer que ele seja diferente. Não é. Não se relacione com uma criança como se você estivesse se relacionando com um adulto. E você acha que a gente pode chegar mesmo no que eles chamam de singularidade, da máquina ultrapassar a nossa capacidade de entender e ela ela mesmo se treinar a um ponto de a gente não sabe mais controlar a máquina, ela tá Seria aquele filme Blade Runner. Se lembra? Que eram os replicantes. Os replicantes. Pode acontecer? Acho que não daquela forma. Sim. Acho que não daquela forma, porque assim, é inteligência artificial. Aquilo ali é número. Alguém tem que programar. O que me preocupa, quem vai estar programando essa inteligência? Porque se não tiver ética, eu não tenho medo da inteligência artificial. Porque assim, ela vai ter que ser alimentada. Ela não se retroalimenta, ela não se alimenta. Ela não sabe o que ela está fazendo. Não sabe. Ela junta dados. E melhores você fala, ou menores. Ela, entendi, acertei. Ela continua. Naquele padrão. Entendeu? Nunca vai ser um ser humano. Não tem como. Porque assim, aquilo é um algoritmo, não tem jeito. É 0001, é 10001. É aquela combinação, não tem outra. E o que aconteceu voltando ao que aconteceu com a Vanessa, né? Vanessa Lopes. Fora de uma situação dessa de reality show, que é uma pressão e tal, como que tem essa desconexão com a realidade na vida da gente? Se uma pessoa normal que tá... Acontece quando? Isso pode acontecer. Olha só, episódio psicótico não é esquizofrenia. Não tem nada a ver. Muito importante. Não, pode ser até que um episódio se repita e você abra uma esquizofrenia. Mas, em princípio, qualquer um de nós pode ter um episódio psicótico. Tá? Se a gente, por exemplo, ficar dormindo muito mal, super tomando energéticos, ou usando drogas, isso pode acontecer. O que aconteceu com ela não foi provocado por nenhuma substância, nada disso, mas foi pela essa questão de, eu acho, a realidade se impôs a uma geração que só conhece a realidade virtual. Ela não suportou. E o pavor do cancelamento. Eu diria hoje... Nossa, isso eu acho que... quem teve aqui, a gente falou bastante... a VTube, né? Que teve no BBB. Ela falou, cara, que o primeiro cancelamento dela foi uma coisa que ela não queria sair da cama, um negócio e tal. Aí veio outro, e todo mundo vive. Quem tá hoje em dia na rede... Dependendo do tamanho dela, tem esse medo. Pavor, como se aquilo fosse te liquidar. Quer dizer, olha como você tem que preparar para que pode acontecer. E provavelmente vai acontecer. Inclusive foi feita uma pesquisa pela Fiocruz, que de 2011 a 2022, 2011 a 2022, o índice de suicídio entre jovens
e adolescentes e adultos jovens, subiu 6% de suicídio. 29% subiu de autolesão. De automutilar, cortar, se autoagredir, né? Digamos assim. E um dos fatos que a pesquisa mostrou claramente foi o medo do cancelamento desta geração. E não precisa nada. Eu li essa pesquisa, mas eu tenho falado com a minha equipe e eles são muito jovens, a gente tem uma coisa assim dos extremos, mas a gente se comunica muito bem. Eu falo, comecem a observar, pesquisem influencers que têm se suicidado. E para tentar achar um padrão? Exatamente. E aí? E está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez lá mais. Fora a gente escuta várias aí notícias. Você vai ver... Não, no Brasil também. Também? Tem. No Brasil tem. Talvez a gente está não tão famosa, que a gente não Exatamente, saiba. Mas são pessoas que se dizem influencers e de repente... e o pavor do cancelamento leva essas pessoas a buscarem fugas. Eu passei isso ano passado. Dá uma sensação, assim, você passa alguns dias de não conseguir respirar direito, de não querer ver rede social e tal, e aí depois você fala, peraí, não vai acontecer nada. Você não vai morrer. Não vai morrer, você sai na rua, todo mundo te cumprimenta, fala, sou seu fã, não sei o quê. Só que você acha que o mundo inteiro tá te odiando, né? Então, assim, eu vejo pessoas muito, não só influencers pouco conhecidos, mas muito conhecidos, apavorados. E aí o que acontece? Eles saem um pouco das redes sociais e de repente voltam, mas assim, como é que é esse voltar? Porque várias pessoas abandonam canais porque não aguenta a pressão. Não aguenta mais. E não é só a pressão de ser cancelado ou não. Não, de números também. De números, porque tem que fazer mais e mais e mais e mais. Que é a tal da sociedade da produção, do resultado. A gente viveu até a Idade Média, até a Revolução Industrial, a sociedade, que era uma sociedade de regras, e falava assim, para o teu funcionário você falava, você tem esses deveres e você tem essas proibições. Certo. Ponto. Ok. E você seguia aquilo. O que aconteceu? Nessa época, o que se explicava como a quebra das regras era que o cara não aguentava mais virar o parafuso, e de repente ele saía da realidade. Tanto que se falava muito naquela época, muito mais de psicose do que se fala de depressão. Verdade. Ninguém falava depressão naquela época da Revolução Industrial, não falava. Então a gente vê nitidamente que o homem ali tinha um condicionamento, ele seguia. Alguns não aguentavam e realmente saíam da realidade. A gente via pessoas falando na rua, eram as pessoas loucas, os loucos. Hoje a gente não tem mais. E nessa sociedade de regras, a opressão era o grande problema. Então, o meu patrão é o problema, a fábrica é o problema, o outro país que oprime é o problema. Hoje, na sociedade do desempenho, o que é pregado? Você pode tudo. Você é responsável por você, só depende de você, você pode tudo. Eu não tenho mais o inimigo fora. O inimigo agora está aqui. Está comigo. E se eu compro essa ideia, meu querido, qualquer coisa que der errado, eu faço o quê? Fracasso. E aí o fracassado faz o quê? Deprime. Hoje, a epidemia de depressão. Japão, né? Quantas pessoas... China e Japão, né? Eles colocam muito essa coisa da competição, de ter bom resultado. Coreia do Sul. De ganhar bem, né? Até... Eu tava vendo que as redes de paquera, de não sei o que, o pessoal coloca o salário lá. Exatamente. A que ponto nós chegamos? Nós viramos um produto. Exato. As pessoas na prateleira, né? Na prateleira. Que as pessoas queiram nos tornar um produto, ok. Mas você se tornar um produto, cara, se sujeitar a isso não tem como. E é isso que eu acho que as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, não tem problema nenhum uma empresa me achar um produto interessante para vender algo, desde que eu acredite naquele algo. E você sabe, é um contrato. Exatamente. E ao mesmo tempo, assim, não, eu também não vou fazer propaganda de nada que eu realmente não acho legal acredite, e não usaria. Né? Ponto. Então isso tem uma coerência. Agora, eu a partir disso virar um produto, eu me perco, porque eu deixo de ser ser humano. Eu deixo de ser ser humano. Eu tenho uma sensação assim de que as pessoas elas estão anestesiadas, não parece isso? Parece que aquela coisa da delicadeza, de prestar atenção no agora, as pessoas, para viver, parece que elas estão anestesiadas e colocam isso para jogo, para
no sexo, em alguma coisa, elas desviam para não pensar nos problemas. Parece que tudo é desviar. E quando não tem jeito, como foi a pandemia, falou, putz, agora eu vou ter que conviver com essa pessoa aqui que eu tô casada há 13 anos, vou ter que ver meu filho e conversar com ele, eu vou ter que olhar pra... Aí muita gente ficou com depressão, muita gente separou. Parece que as pessoas... Muita gente se suicidou. Parece que as pessoas ficam em rede social arranjando coisa pra fazer pra não olhar pra dentro, e isso é um problema, porque uma hora a conta chega, não chega? Tem que chegar, porque assim, o ser humano é um bichinho diferente. Ele é um ser humano o ser humano é um bichinho que ele tem que agregar valores. Ele não pode passar na vida sem fazer isso. Ele não pode passar... E é social, né? E é um bicho social. É social. O meu trabalho tem que sempre, de alguma maneira, bater uma bola com o seu. Senão tá errado. Se eu sento aqui para ser melhor que você ou você melhor que mim, tá errado. Porque o ser humano, em essência, não é para isso. Eu tenho que te acrescentar algo e você tem que me acrescentar algo. Quando eu sair daqui, eu tenho que levar uma carga que falo, putz, isso foi tão legal, valeu a pena. Como eu tenho que deixar algo que você fala assim, puta, aquela única palavra que a Bia falou... Fez sentido. Fez sentido para mim, na minha história, entendeu? Isso é a regra do ser humano. E a gente não faz mais isso. Então, você está falando, a gente já tinha uma epidemia de depressão muito antes da pandemia. A pandemia só deixou isso muito claro, esse desgoverno. E posso dizer, aquela coisa que a gente ia ficar melhor depois da pandemia, mentira. Não rolou. Eu acho que foi ao contrário, porque houve uma migração, as redes sociais subiram, tomaram uma importância danada, e as pessoas estão tendo muito mais vida virtual do que real. E não estão percebendo isso. Verdade. Você está falando anestesiado, eu acho que estão alienados. Enquanto a gente estiver pensando e justificando as nossas tristezas pelo externo, a gente está pouco investindo no interno. Então, eu entendo... um pouco, né? Exatamente. O que eu posso controlar e o que eu não tenho controle. Eu não posso mudar a sociedade. Nesse exato momento a gente começou aqui falando né, das mazelas da sociedade, da inteligência artificial. Ok, mas só que isso não me impede de ter essa busca interna, essa vontade de melhorar independente disso. Eu não vou passar o bastão para a inteligência artificial, ela que corra atrás de mim. Vai ter que correr muito. Vai ter que correr atrás de mim. E tá tudo bem, se ela vencer, ok, mas eu não vou perder a alegria de viver. Eu não dou esse direito a ninguém tirar a minha alegria de viver. Não dou. Ninguém me... Pode... tem gente que hoje, né, em rede social, porque o hater, ele me deixou assim. Não, você... Deixou. Você deu poder pra ele, né? Ou você bloqueia, ou você apaga, faz o que quiser. Ignora, né? A sua rede é a sua rede, é a sua casa. Mas não dê esse Você não deixa na sua direito. casa entrar alguém, atravessar o portão e sair te xingando. Ou alguém entrar te ofendendo. Então, assim, não dê esse direito a ninguém. O mundo sempre vai ter desafios. Se você pensar hoje, quem viveu na Idade Média vai falar coisas horrorosas. Mesmo no Renascimento, quem viveu também tinha coisa horrorosa. Claro. Não tinha saneamento básico. Não podia entrar uma pessoa na sua casa e meter uma espada na tua Exatamente. Então, assim, isso faz parte da nossa evolução, da nossa história. E a gente tem que buscar esse aconchego interno. E tudo vai passar. Sempre passa. E se não passou, meu amor, porque não era para passar, e você vai ter que tocar o barco de qualquer maneira. E vai.